Então, sejam todos muito bem-vindos, pessoal da turma de Química, de Matemática, as turmas de História da Ciência, a turma de Direitos Humanos. Então, hoje nós temos mais uma aula, é, e com muita alegria que a gente recebe, então, o professor Leonardo de Campos Gomes. O professor Leonardo, ele é um pesquisador na área de economia, né? Nós já havíamos conversado um pouco na sala de aula sobre eh, a formação dele e ele terminou a graduação há pouco tempo, né? Graduado há pouco tempo em economia no INSPER. Então, isso é interessante porque eh, toda aquela formação, né, que o estudioso tem, está muito quentinha na cabeça dele, né, e o INSPER é um lugar muito interessante para fazer pesquisa, e principalmente na área de economia. E agora o professor Leonardo foi contratado pela Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Então ele está nesse momento aí de transição, né, de mudança para lá. E aí eu, conversando com ele, achei que seria muito interessante que ele pudesse falar um pouquinho sobre essa área, né? Como eu disse para vocês em sala de aula, é, a economia é uma área extremamente difícil porque envolve cálculos astronômicos e conexões que por vezes a gente não entende, né? E claro que às vezes isso para um economista soa muito simples, mas para nós nem tanto. Por exemplo, é, às vezes a gente escuta assim, olha, vai, sei lá, vai aumentar os juros e aí vai diminuir a inflação, né? Alguma coisa nesse sentido. Que a gente fica, mas qual é a conexão de uma coisa e outra? Eu lembro que uma vez eu conversava com um professor do INSPER e ele me dizia o seguinte, Andrei, quando no Brasil a gente tem um aumento, por exemplo, do salário mínimo, né, as pessoas elas têm acesso, mais acesso àquilo que é básico para se comprar. E teve um professor que fez uma pesquisa sobre o quanto as pessoas passam a acessar esses itens básicos. E aí tinha uma pesquisa mostrando que o índice, por exemplo, de papel higiênico aumenta. Papel higiênico não é uma coisa que a gente geralmente não para pensar, será que eu devo comprar ou não? É um item básico, mas veja, uma alteração pequena, né, faz com que o índice suba, né, o índice de um determinado produto básico que às vezes a gente nem para pensar se deve comprar ou não. Para nós, a gente sempre deve comprar, mas para uma camada da população passa a ser motivo de acesso a um determinado produto. Então, para falar um pouco disso, né, para falar um pouco dessas conexões, então eu chamei o professor Leonardo. Ele vai falar para a gente como um economista vê o mundo, então trazer um pouco da visão de mundo dele a partir do viés econômico. E desde já eu te agradeço muito, viu, Leonardo, por você ter se disponibilizado. É um sábado e a gente sabe que você está se preparando, não é só para vir aqui falar, existe toda uma preparação para você fazer a sua viagem, mas também você teve que preparar durante a semana. Então, essa partilha que você fará conosco certamente vai ser de grande valia para os nossos alunos, para os nossos cursos. São alunos extremamente interessados. Para eles também é difícil estar aqui no sábado, É, porque eles com tiveram uma certeza. semana pesada, né? Uma semana pesada. E o curso deles, o curso de Química e o curso de Matemática são dois cursos difíceis. E essa turma de Química, eles estão num semestre, eu estou falando
da turma do terceiro ano, eles estão num semestre que tem as disciplinas mais complicadas do curso, né? Então, é um semestre puxado, é um semestre que exige bastante. E o curso de matemática não tem jeito, eles carregam pedra todo semestre, não tem jeito, né? Então, eu fico muito feliz, né, de promover esse encontro, então, de jovens estudantes. A gente tem aqui jovens estudantes e um jovem pesquisador. Então, eu fico muito feliz. A palavra é sua, Léo. Se você quiser, projetar alguma coisa, é só abrir, fique à vontade. É, vamos estipular o tempo mais ou menos de uma hora para você falar. Você fique à vontade, quiser falar um pouquinho mais, um pouquinho menos e depois a gente abre para as perguntas, tá bom? Tá bom, eu vou tentar apresentar aqui, vamos ver se vocês conseguem ver. Estão vendo aí? Estamos vendo. Perfeito. Beleza. Vamos ver sim. Então, obrigado. Andrei, de novo, muito honrado pelo convite. Eu sou apaixonado pela economia e eu adoro falar de economia com qualquer pessoa, então certamente para mim não é um esforço, nenhum problema ter que vir aqui sábado de manhã, domingo à noite, qualquer horário, porque isso é o que eu gosto de fazer mesmo. Eu agradeço muito a disponibilidade de todo mundo para vir ouvir um pouco falar de economia. E eu acho que pode ser interessante porque, como o Andrei falou, é uma coisa que a economia a gente vê muitas coisas falando no jornal, né? E a gente cria noções sobre como ela funciona. Só que eu acho que é muito curioso como a economia é uma área específica do conhecimento que um, tem uma barreira muito grande entre toda a história intelectual da ciência que se construiu ao longo principalmente do último século, e as noções básicas que as pessoas têm no dia a dia sobre o que um economista faz e tal. Então, eu acho que uma coisa legal que eu vim fazer aqui, que eu sempre gosto de fazer, é contar uma parte da vida secreta dos economistas, por assim dizer, porque os economistas, eles têm, é, muitos deles trabalham no seu formato engravatado ali no jornal na Globo News e tal, vocês veem eles falando sobre coisas como inflação, salário mínimo, essas coisas que o André falou, mas eu acho que tem uma faceta do estudo da economia que também é muito interessante, só que não aparece tanto no jornal. E eu acho que é isso que eu vou trazer um pouco hoje e conectar também com um pouco do que se fala sobre juros e inflação para mostrar mais profundamente como que um economista pensa, como que um economista vê o mundo. Então, deixa eu começar aqui. Queria perguntar para vocês, só para, enfim, estimular uma reflexão rápida, o que que vocês pensam quando alguém fala em economia? É, Bom, eu certamente antes de entrar na faculdade, de fazer o curso de economia, eu tinha muitas noções sobre o que era economia. Muitas não, né? Eu tinha pouquíssimas noções bem, é, bem borradas sobre o que era economia. Tinha algumas palavras que apareciam. Imagino que vocês pensam em algo, uma imagem assim vem à cabeça, então talvez investimentos. Então, por exemplo, onde que eu coloco o meu dinheiro que eu consiga fazer mais dinheiro? Será que eu deveria investir? Tem gente que já, alguns de vocês às vezes podem até gostar de investir o dinheiro de vocês. Tem muitas pessoas no YouTube tentando dar conselhos sobre investimentos e tal. Ô, Léo, só uma É, coisa, em relação à sua apresentação, eu não sei se é para todo mundo ou se é só para mim, mas eu não sei se puder diminuir um pouquinho, porque está cortando um pedacinho. tá bom. É, Assim, fez diferença? sim, e se você puder colocar um pouco Calma aí. mais pro lado, porque está cortando um Eita, pedaço. pera aí. Caramba, pro lado. Deixa eu ver como que eu faço. Não sei Pra se esse você. lado? Pro Não sei que outro, não tá fazendo diferença. Assim? pro seu lado direito. Andrei, eu não Aí, agora sei. sim, agora sim. Ah, A- Aqui foi? não sei se Agora- vocês me ouvem, desculpa. Eu acho que é só para Sim. você isso, viu? ah, é? Aqui tá certo. Não Pro sei se para as pessoal aí tá outras tudo bem? pessoas. Não sei. Pra mim a visão tá boa também. Ah, então era só para mim. Então, Ah, então, mas beleza. ah, assim eu tô vendo. Assim eu tô vendo. Tá bom. Beleza. Então vou continuar aqui. Se alguém tiver um. Deixa eu me atentar ao chat ali. Se alguém tiver alguma ressalva, pode mandar aí. Ou alguém me avisa, enfim. Que acho que eu Ó, não estou vendo o desculpa. chat, porque eu não estou compartilhando a tela. Sem problema. Bom, continuando então. Tem esse tipo de manchete que às vezes vocês podem ver no jornal ou na TV falando sobre juros altos, como o Andrei falou, ou dólar sobe e desce, inflação, né? Que a inflação é os preços subindo ou descendo
na economia, vocês podem se perguntar, cara, parece tudo muito confuso, como que uma coisa tem a ver com a outra, quais são os mecanismos, mas dá uma noção de que economista só faz isso, né? Tem três coisas que economista fala, né? Juros, inflação e PIB. A gente só fala essas três coisas, e aí sempre que a gente está junto, a gente conversa sobre essas três coisas. Assim, se fosse isso, eu confesso que eu acharia o trabalho de economista muito monótono e chato e extremamente desinteressante. E falar só sobre investimentos e bolsa de valores e PIB e tal. E uma coisa que tem muito pouco conexão com o dia a dia das pessoas, talvez, né? Claro, em certo sentido tem tudo a ver com o dia a dia das pessoas, mas quando você pensa assim no a nível do jornal, é uma coisa difícil de trazer para o seu dia a dia e às vezes difícil de entender como pode ser útil para você. Mas, de novo, 90% do trabalho dos economistas, eu diria, acontece por baixo dos panos, assim, e eu vim aqui tirar um pouco essa cortina e expor um pouco da vida dos economistas. Então, para começar, algumas outras coisas que os economistas também pesquisam. Economia do crime. Você pode se perguntar, o que que significa economia do crime? O que que um economista que normalmente estaria falando sobre bolsa de valores, ou investimentos, ou inflação, está falando sobre crime? O que que ele tem a falar sobre crime? Bom, no final das contas, vou motivar nessa fala aqui para vocês que a economia, na verdade, ela nada mais é do que uma ciência social que tenta usar métodos mais quantitativos e tal, e um pouco mais rigorosos em termos de metodologia científica, para fazer qualquer tipo de ciência social. Tudo que, no final das contas, envolve decisões humanas, a economia está pronta para se posicionar e estudar. Então, crime, por exemplo, é uma coisa que a economia estuda também. Ou outros exemplos que também são até um pouco mais esdrúxulos aqui, que eu trouxe só para motivar. Caça às bruxas. Esse é um trabalho que eu acho muito interessante, de um economista que estudou a caça às bruxas na acho que no século XV, alguma coisa assim, porque ele tinha a hipótese de que a caça às bruxas era principalmente uma ferramenta de competição entre a Igreja Católica e a Igreja Protestante, um método de competição por fiéis. E aí ele teve acesso a dados de onde e quando aconteceram eventos de caça às bruxas e de julgamento de bruxas, e ele conseguiu testar essa hipótese. E você fala, cara, muitos de vocês acho que não esperariam que um economista estudaria esse tipo de coisa. Ou mais um exemplo um pouco esdrúxulo. Corrupção no sumô. Teve um economista também que eu gosto muito, que é esse Steven Levitt, que ele é especialista também em, em estudar essas coisas meio contra-intuitivas, assim, e tentar responder perguntas, usar dados e evidências estatísticas para tentar responder essas perguntas meio misteriosas, assim. E ele estudou corrupção no sumô. Ele percebeu que, basicamente, fazer uma analogia com futebol, assim, sempre que um time estava perto da lanterna ali para ser rebaixado, na partida que ia decidir se ele fosse rebaixado ou não, ele ganhava quase sempre. E aí ele fez um estudo tentando comparar algumas estatísticas e ele descobriu que basicamente tinha corrupção nessas partidas, porque eles combinavam com o time que eles estavam jogando, olha, se você perder para mim agora, que eu tô precisando, eu posso perder para você depois quando você quiser. E ele fez isso não perguntando para ninguém ou conversando com ninguém, mas só usando dados sobre partidas, e ele conseguiu mostrar que as estatísticas mostravam claramente que isso acontecia. Então, esse é um tipo de estudo que basicamente está só olhando como que os incentivos estão sendo moldados naquela situação e tentando ver como o comportamento humano responde a certas circunstâncias. Então, tudo que pode entrar nesse guarda-chuva de olhar o comportamento humano dentro dessas circunstâncias pode ser estudado pela economia. Só para dar alguns outros exemplos. A gente tem a economia do casamento, que estuda fatores que afetam o casamento, a decisão de se casar, a decisão de se separar. Tem a economia da discriminação, o que acontece em discriminação, como que empresas são afetadas ou não pela discriminação. E eu vou dar, enfim, vou trazer a economia do crime, que eu falei, a economia da guerra. Então, é como uma ciência social, você poderia dizer que ela é como uma sociologia, só que ela tenta ser menos discursiva e menos prosaica, por assim dizer, e usar realmente mais métodos, usar o método científico.
Então, a gente, assim como, é, claro, é muito mais difícil em economia fazer experimentos, como você pode fazer em química, em situações controladas, mas tem situações, sim, que economistas tentam, encontrar experimentos, e se não, a gente tenta usar os dados para, de uma maneira que torne a nossa análise o mais perto de um experimento possível. Então, eu vou dar um exemplo aqui, em breve, mas o que que essas coisas têm em comum, né? Crime, é, história econômica, então, bruxas, corrupção no sumô. Como é que uma profissão só pode estudar tudo isso, né? Então é isso. Hoje eu vou discutir um pouquinho o que que esses economistas estudam, ou nós economistas, né? E como a gente faz isso usando três histórias para motivar um pouco esses exemplos. Bom, a ideia geral é: economistas estudam incentivo. Eles estudam como que as pessoas respondem a certas, as condições delas, como elas agem face a certas escolhas que ela tem que fazer, e como algumas coisas que podem acontecer mudam ou não a decisão dela. Então, por exemplo, a economia, por esse motivo, ela tenta ser uma ciência que vai informar políticas públicas. Então, se você pensar, por exemplo, em crime, quais são políticas públicas que podem reduzir a criminalidade, que podem tornar a decisão de, de cometer um crime mais difícil, ou, por exemplo, que torne mais atrativo você procurar outras alternativas, seja de trabalho ou de educação, e não de crime. A economia ela tenta ser uma ciência que fornece respostas para essas perguntas, estudando como que os seres humanos respondem a incentivos. Aí você pode até me perguntar assim, cara, mas isso não é uma coisa de um psicólogo, tentar meio que entrar na cabeça das pessoas? Mas acho que isso é uma coisa que difere muito o economista do psicólogo. O psicólogo, ele tenta entender meio que o cérebro da pessoa, como funciona, entrar na cabeça da pessoa e dizer sobre coisas que estão acontecendo dentro da cabeça dela. O economista não tem nenhum, não faz nada disso. Ele não tenta entrar na sua cabeça e dizer como o seu cérebro funciona. A gente parte, a gente faz como se fosse, a gente é mais parecido com um físico nesse sentido, em que a gente trata os seres humanos como átomos, por assim dizer, e a gente fala certas propriedades sobre como eles se comportam em certas circunstâncias. E tem uma principal que define o estudo da economia é, e que guia a teia comum que amarra todos esses temas que eu estava conversando, que é basicamente a escolha baseada em incentivos. Se você consegue pegar uma situação e descrever ela como uma escolha baseada em incentivos e falar quais incentivos estão em jogo, quais incentivos não estão em jogo, como uma mudança de política muda os incentivos, você está preparado para fazer uma análise econômica disso e tentar extrair conclusões sobre quais vão ser os efeitos dessa política. Então, por exemplo, o Andrei perguntou, cara, como é que a gente vai entender por que que um aumento desse tal de juros vai abaixar essa tal de inflação? Então, primeiro você precisa ter uma ideia do que é os juros, né? Que a gente não vai entrar aqui muito no. Mas só para dar um exemplo, do que é os juros, do que é a inflação, e de como que você aumentando essa variável, como que as pessoas vão responder no dia a dia das pessoas, o que que elas vão fazer de diferente, e como que isso tudo em conjunto vai trazer um novo estado de coisas, né? Isso é como se você estivesse se perguntando, por exemplo, em química, numa aula de estequiometria, não sei. Se a gente adicionar esse novo composto aqui, entendendo o que que um composto tem e os outros compostos que já tinham lá, como é que eles se comportam, se você tiver uma teoria sobre a interação desses compostos novos com os antigos, você vai conseguir saber como eles vão se organizar. E economia é meio isso, assim, é você tentar modelar de uma maneira mais matemática como que vai acontecer as interações dadas certas intervenções. Então vamos dar alguns exemplos aqui? Bom, prêmios e punições. Acho que isso é um exemplo mais claro, assim, né? Como você faz alguma coisa, você ganha um prêmio, e quando você faz uma coisa, você ganha punição, você vai fazer mais ou menos dessa coisa. E aí, os economistas, eles gostam de achar consequências indesejadas de você criar certos prêmios e punições. Então, por exemplo, tem uma história clássica, no estudo de economia para mostrar isso, que é o seguinte. Tinha uma cidade que estava com um problema de infestação de cobras enorme. Então, por onde você andava, tinham cobras andando por aí, e as pessoas tinham que matar as cobras, e estava criando um super problema de saúde pública para a cidade.
Aí o prefeito falou assim, gente, vou dar um prêmio que eu vou pagar R$ 100 para toda a cabeça de cobra que vocês me trouxerem. E aí, na primeira semana, começaram a diminuir mesmo as cobras. E o prefeito começou a receber várias cabeças de cobra. Só que na segunda semana, ele recebia infinitas cabeças de cobra, um monte de cabeça de cobra, mas o problema de cobras na cidade tinha piorado até, não tinha melhorado, ele tinha piorado, só que ele estava recebendo muitas cabeças de cobra. O que que aconteceu? As pessoas espertas falaram: bom, o prefeito está me pagando para toda a cobra que eu trouxer para ele. Então, eu vou fazer um criadouro de cobras, vou reproduzir as cobras aqui na minha casa para fazer várias cobras, eu vou pegar as cabeças, dar para ele, conseguir dinheiro. Então, com uma política que, à primeira vista, assim, parecia inofensiva, parecia que ia tentar resolver o problema, que é, olha, eu vou pagar um prêmio para vocês acabarem com as cobras para mim. Você acabou criando um incentivo contrário. Você acabou criando o incentivo das pessoas criarem cobras e aumentarem esse problema para criarem mais cabeças de cobra. Então, a economia, ela gosta de estudar como esses incentivos em cada lei diferente gera diferentes padrões de comportamento. E esse tipo de conhecimento pode ser usado para a formação de política pública. Preços são uma coisa muito clara. Então, preços, quanto mais você aumenta o preço de uma coisa, você tende a comprar menos. Ou tem coisas que são mais. Os economistas não se preocupam só com essas coisas monetárias também. Então, normas sociais. Se você acha que os seus pares vão desaprovar que você faça alguma coisa, isso também representa uma perda por você fazer alguma coisa, né? Então, você pondera isso com o preço. Leis, como é que as leis afetam uma sociedade? Isso é uma preocupação enorme dos economistas. Bom, então a gente já viu que os economistas estudam incentivos e como eles afetam as escolhas das pessoas. Agora, como eles estudam isso? E aqui que eu acho que me atrai muito da economia. O economista, em certo sentido, é muito mais parecido com um matemático e um químico, que eu sei que tem matemáticos e químicos aí, do que com um filósofo, por exemplo, ou um historiador, pessoal lá da FEFELESH. Eu acho que, em certo sentido, os economistas são bem parecidos, porque a gente tenta realmente modelar as coisas matematicamente. Claro que, aí eu dei um exemplo aqui do modelo que vocês certamente viram para fazer o vestibular, de que força é igual a massa vezes aceleração, né? Na física. Essa é uma lei bem estilizada da física, que, claro, a gente tem muita aderência na realidade, né? E, com certeza, as leis econômicas, por assim dizer, por exemplo, a lei de oferta e demanda, tem muito menos aderência nos dados do que a física, que é uma coisa quase que necessária, né? Mas ainda assim, o tratamento matemático, assim como na física, ele ajuda o economista a pensar claramente, exatamente sobre a situação. Porque, claro, se a gente está numa situação como a força é igual a massa vezes a aceleração, você até poderia falar oralmente essa relação como os cientistas sociais fazem, ou como os filósofos fazem, que é só falar assim, olha, quanto mais força você faz por exemplo, você tem uma massa, você tem uma pedrinha. Quanto mais ela está acelerando, mais ela vai fazer força em alguma coisa. Você poderia falar isso meio oralmente, assim, sem ter que escrever um modelo, certo? Mas quando as coisas vão ficando mais complexas, é difícil você só falar sobre todas as partes que estão se movendo dentro de uma situação, dentro de enfim, um modelo físico, alguma coisa, só oralmente. Vocês, com química, devem já estar mais do que entendendo isso, por exemplo, nos modelos de de química orgânica, de como funcionam os compostos. Por exemplo, é, eu sei que tem o problema de dobrar proteínas, né? Claro que vai um pouquinho mais para biologia, mas é um problema que você nunca conseguiria descrever apenas oralmente. E na economia é a mesma coisa. Porque na economia você tem fluxos de dinheiro que vão pelo mundo inteiro, sistemas completamente complexos. Quando você poupa e você coloca o dinheiro no banco, o banco pode usar o seu dinheiro para fazer uma outra coisa. E aí esse dinheiro vai circulando na economia. Então, você precisa de modelos matemáticos que rigorosamente descrevam essas coisas. Senão você está sempre falando em prosa, essas coisas nunca conseguem um rigor, né? E por isso que o economista, nesse sentido, ele é mais parecido com os cientistas naturais do que com o pessoal da FEFELESH, que faz, é, seja ciência, seja sociologia, seja filosofia ou história.
E a gente usa muito estatística também, os economistas. Então, uma característica dos economistas é gostar muito de usar dados para responder perguntas, que são como os exemplos que eu falei lá da caça às bruxas. Então, vou trazer um pequeno exemplo aqui, depois entrar mais a fundo em outras duas, em algumas situações que eu acho que o que eu tinha mais preparado para hoje. Como que a democracia e o nível de riqueza de um país estão relacionados, né? Então, se você olhar esse gráfico aqui, ele é meio assustador no começo, mas tudo que ele está falando é o seguinte: quanto mais para a direita está um país, certo? Mais rico ele é. Então você vai ver que ali perto da direita tem aqui os Estados Unidos, tem a Coreia do Sul, a Itália, etc. Eles estão mais para a direita. E mais para a esquerda estão os países mais pobres, então países da África, como Tanzânia e Burundi. Beleza. E para cima são países mais democráticos. Então, aqui os mais democráticos são Noruega, por exemplo, Itália. E lá embaixo, países pouco democráticos, como Jordânia e Catar. E aí você vê que até existem países que são, por exemplo, muito ricos e pouco democráticos. Esse é um exemplo do Catar. É um país bem rico e é pouquíssimo democrático. E também existem países que são bem democráticos e não tão ricos. Então você vê aqui a Costa Rica, apesar do nome, e Mali, né, que são países relativamente democráticos, mas não são tão ricos. Mas parece que tem uma relação em que quanto mais rico um país é, mais democrático ele é. E quanto mais democrático ele é, mais rico ele é. Então, o economista ele parte de identificar uma relação assim e tentar trazer uma teoria. Que tipo de modelo, que tipo de teoria ajuda a gente a interpretar essa situação? Por que que isso acontece, né? E que outros experimentos, que outros dados a gente pode usar para ver isso? E aí aqui é uma parte que eu acho muito legal. Bom, em economia, como eu falei, a gente quase nunca tem experimentos, né? Porque, por exemplo, a gente não tem o direito, seria muito eticamente duvidoso e logisticamente impossível a gente tentar ver, será que é a democracia que tem um efeito no país, na riqueza? Será que se a gente tornar um país democrático, ele vai ficar mais rico? A gente não tem o direito de bater na porta do Catar e pedir para eles serem democráticos, né? E forçar que eles sejam democráticos. Isso é uma coisa que acontece por causa de fatores históricos e tal. Então o economista, ele adora quando se cria alguma situação que você pode falar que é quase tão perto quanto um experimento. E essa é uma situação clássica para economistas. A maioria de vocês provavelmente não vai reconhecer esse mapa aqui, mas esse mapa aqui ele mostra a divisa entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. É uma foto noturna da Coreia do Norte, da Península Coreana, que aqui embaixo a gente tem a Coreia do Sul e aqui em cima a gente tem a Coreia do Norte. E por que que essa foto é interessante, né? Vocês podem ver que isso aqui é a fronteira da Coreia do Sul. Da fronteira da Coreia do Sul para baixo, a gente vê muita luz, muita atividade, né? Então tem muita atividade econômica acontecendo ali, tem muita luz. Isso aí é luz noturna de cidades, né? Luz urbana. E da fronteira para cima é breu total. É completamente rural, completamente pobre, sem nível de urbanização zero, quase. O que que isso mostra pra gente? Bom, antes da divisão das Coreias, as duas Coreias era um país, na verdade, unificado, né? Era uma nação que era muito parecida, todo mundo tinha os mesmos costumes, as famílias ali até participavam dos dois países, assim, era uma coisa, não era uma coisa separada, era como se separasse no Brasil, por exemplo, claro que tem muitas diferenças, né? Mas é como se separasse no Brasil do Mato Grosso ali e São Paulo e Minas Gerais para baixo, e aí com o Norte e Nordeste. Claro que tem diferenças, mas enfim, são países que a priori eram muito parecidos. E na verdade, hoje em dia, até o Norte e o Nordeste do Sul e o Sudeste do país são bem mais diferentes do que era a Coreia e a Coreia do Sul. Eram muito parecidos realmente, era quase o mesmo país. E aí, de repente, esses países foram divididos e o país de cima virou um país super antidemocrático. A Coreia do Norte é um país completamente antidemocrático e autoritário. E o país do Sul virou um país super democrático, com instituições super fortes, eleição por voto direto, como a gente faz aqui, de presidente, etc. E a gente pode ver que ao longo dos próximos 50 anos, teve uma diferença de riqueza absurda. O país do Sul, que foi o país mais democrático, ficou muito mais rico, muito menos pobreza. As pessoas quase todas têm todas as suas necessidades
providas. A gente viu no mapa aqui atrás que a Coreia do Sul está entre os países mais ricos aqui. Ela está quase na direita total aqui. É difícil ser mais rico que a Coreia do Sul. E ela antes estava junto com a Coreia do Norte aqui. Isso para o economista é uma situação ótima para você estudar o impacto de uma coisa na outra, porque é quase como se você tivesse um controle, né? Porque eu imagino que os químicos aqui, pelo menos, para fazer algum experimento químico, vocês têm duas pipetas, por exemplo, que têm o mesmo composto, vocês adicionam um composto em uma e um composto em outro. Você precisa ter a mesma situação para você comparar as duas coisas. E aqui é um pouco o que está acontecendo. E isso está ajudando a gente a mostrar que realmente parece, não é uma prova, né? Porque é difícil, a gente nunca tem provas em economia. A gente tem evidências muito fortes, mas aqui é uma evidência muito forte, por exemplo, de que um nível mais alto de democracia causa um nível mais alto de riqueza do país no longo prazo. Então, isso é um pouco como um economista pensaria uma situação dessa. Então, eu vou passar rapidamente por algumas situações que eu acho que vai ser legal a gente analisar o que tem para pensar nessas situações diferentes de coisas que a economia pesquisa. Então, a economia do crime, ela foi principalmente pesquisada por esse tal de Gary Becker, que é um pioneiro do uso da economia para pesquisar essas coisas que são meio contra-intuitivas, né? Então, a economia do casamento, foi ele o primeiro a pensar, a economia do crime, a economia da família, de decisão de quantos filhos você vai ter, umas coisas assim, economia da discriminação. Ele foi o pioneiro estudando todas essas coisas. Bom, então, que perguntas interessantes tem para a gente fazer no crime? Bom, por que algumas pessoas cometem crimes e outras não? Como que as mudanças na punição afetam o comportamento criminoso? O que influencia a decisão de cometer um crime? E aí, como se a gente tem as respostas para essas perguntas, a gente consegue responder quais políticas públicas são melhores para a gente conseguir atacar o problema do crime, certo? Então, vamos ver. Eu coloquei aqui um modelo bem simples, que é o jeito que economistas pensam basicamente sobre crime. Claro que isso é uma aproximação, mas um jeito de você pensar na decisão de cometer crime é: se a recompensa é maior do que o custo que eu espero que eu enfrente por cometer esse crime, eu vou cometer esse crime. Então, como é que a gente pode pensar isso? Vamos dizer que a recompensa de você assaltar um banco é R$ 100. Claro que é bem maior, mas vamos dizer que é R$ 100. E a punição para você assaltar esse banco também é R$ 100. Então, se você for pego, você vai ter que pagar R$ 100. Você não vai ser preso, mas você vai ter que pagar R$ 100. Só que se a probabilidade de você for ser pego é 50%, vai valer a pena você roubar o banco, né? Porque a sua recompensa é 100. Só que se você multiplicar a probabilidade de ser pego pela punição, você tem 50. Porque se você fosse pego, com certeza ia ser 100 de recompensa e 100 de punição. Mas como muitas vezes você vai conseguir se safar e sair com dinheiro, na verdade a punição é menos que 100. Você tem que multiplicar pela probabilidade. Isso é um modelo como se fosse matemático, como aquele lá da física, né? De força igual a massa vezes aceleração, que modela como é a decisão de cometer um crime pelas pessoas. Que previsão que esse modelo gera pra gente? Bom, se você aumentar policiais colocar pena, se colocar penas maiores, por exemplo, está aumentando aqui esse valor aqui da equação, a punição. Então, beleza. Será que, beleza, a probabilidade de ser pego é 50%. Mas se a gente dobrar a, perdão, se a gente dobrar a punição, por exemplo, pode ser que ele fale, putz, ok, é improvável que eu seja pego. Mas se eu for pego, eu vou me ferrar muito. Então, eu não vou cometer esse crime. Ou, por exemplo, você pode aumentar a probabilidade de ser pego. Você não precisa aumentar a punição, mas você aumenta o policiamento, você aumenta o monitoramento. E aí você não precisa aumentar a punição, mas você aumenta a probabilidade. Então a pessoa fala, cara, é muito provável que eu não vou me safar disso aqui. Então é bom que eu não faça. Aí você pode estudar essa vamos dizer assim, você pode estudar se essa equação ela se verifica na vida real. Então, estatísticas de crime, se você comparar, por exemplo, será que em municípios que têm mais gastos com polícia, o crime diminuiu? Ou será que a punição
quando você aumentou muito a punição por alguma coisa, por exemplo, aprovar a pena de morte em alguns países, será que isso diminuiu o crime? E um modelo desse também pode ajudar a pensar para a gente qual que é a maneira mais custo-efetiva para a gente atingir um certo nível de criminalidade. É mais fácil, é melhor a gente aumentar a punição ou aumentar a probabilidade? E aí, um economista poderia dizer, olha, o jeito mais barato de você fazer isso é aumentando a punição, porque você não precisa pegar todo mundo. Mas se você mostrar que quando uma pessoa enfim, é pega, é capturada e no crime em flagrante, se quando isso acontece, ela enfrenta um custo enorme, isso vai desincentivar muito as pessoas a cometerem crime. Claro que isso é uma visão muito estilizada e muito. Eu estou pegando um modelo meio simplista aqui, mas é só para discutir quais são os termos em que se discute esse tipo de coisa. É realmente matemático, assim. Realmente se escrevem equações desse tipo para tentar modelar esse tipo de coisa. E aí você poderia adicionar coisas nessa equação para para mudar também a situação. Claro, por exemplo, de novo, essa visão aqui de que a pessoa comete um crime só porque ela está calculando quanto custa e quanto provavelmente vai ser pego, ela ajuda a gente a entender alguns incentivos, mas ela não é perfeita. Por exemplo, o principal problema da criminalidade no Brasil provavelmente tem muito a ver com nossos problemas de educação, uma educação fraca, uma educação que não engaja o aluno, ou também problema de desigualdades, tem muita desigualdade no Brasil. E as pessoas têm dificuldade de ver outras alternativas. Tem muitos problemas familiares que podem muitas vezes levar as pessoas a cometerem crimes. Então, se a pessoa não tem de uma estrutura familiar forte ali que ajude ela, a incentivar ela a perseguir outros caminhos, ela pode ser muito mais incentivada, influenciada pelos seus pares, pelos seus amigos, enfim. Então, claro, tem muitas outras complexidades que também são estudadas pela economia. Mas isso aqui é só um modelo simples para motivar aqui, para mostrar aqui um pouquinho como é que a gente pensa nisso. Esse aqui é um outro exemplo que eu gosto muito, que economistas também gostam de estudar muito história e comparar o que eles encontram com o que os historiadores mais clássicos encontram, certo? E aí aqui é um exemplo de economistas muito renomados americanos estudando um pouco a história brasileira. Esses economistas, o Engerman e o Sokolov, eles tinham a seguinte pergunta: o que que leva um país? Será que tem algumas características do país que de cara já tornavam ele mais provável de ser um país, por exemplo, mais desigual ou um país mais autoritário, sem que isso esteja muito sob o poder das pessoas? E aí, então ele estava comparando, por exemplo, o Brasil e os Estados Unidos. Por que o Brasil e os Estados Unidos têm níveis tão diferentes de desigualdade? Será que tem alguma coisa sobre esses países que de partida já tornava um deles mais provável de prosperar que o outro e de ser mais desigual? E eles encontraram, claro que, de novo, economia tudo não é como em física, que uma vez que você encontra uma coisa, ela é perfeita, mas eles encontraram evidências muito fortes para motivar o seguinte raciocínio. Faz bastante sentido para mim. É, o Brasil, ele olhou para as características físicas dos dois países. O Brasil, ele tem solo muito fértil, muito propício para latifúndios açucareiros que dominaram o Brasil no começo da nossa história. Então, os portugueses que vieram colonizar aqui o Brasil, eles conseguiram colocar poucas cabeças, poucos senhores de terra, para controlar grandes latifúndios produtores de açúcar. Isso tornava muito atrativa a comercialização de escravos e o uso de escravos, porque você tinha produções muito grandes em que pouquíssimos senhores de terra conseguiam controlar, por causa das condições do solo que tornavam os latifúndios atrativos. Então, por causa dessa condição do solo brasileiro, você criou-se uma sociedade com poucos portugueses muito poderosos e muitos escravos muito maltratados e com condições terríveis, claro, de escravidão. Se a gente olhar para os Estados Unidos, como foi um pouco a ocupação desse país?
principalmente do meio para cima do país, mais perto do norte, ali mais perto do Canadá, o solo não era bom. Não era bom para fazer esse tipo de latifúndios enormes, em que um ou dois senhores de terra poderiam controlar todo um exército de escravos. Esse solo não era muito fértil. Então, o tipo de atividade ali que era rentável era que uma pessoa chegasse, pegasse algumas ovelhas e algumas vacas e fizesse sua pequena criação ali para conseguir vender a sua produção localmente. Porque você não conseguia ter ganhos tão grandes assim de ter um território muito grande, porque o solo não era propício para isso. Então, o que aconteceu? À medida que os ingleses foram colonizando o território americano, eles se dividiram não em pouquíssimos senhores de terra que tinham grandes propriedades e comandavam muitas pessoas com direitos terríveis. Foi uma coisa mais igualitária, no sentido de que, organicamente, à medida que os americanos iam chegando e ocupando a terra, cada um se apropriava de simplesmente um pedaço reduzido de terra em que ele cultivava, principalmente pecuária, né? E isso gerou uma paridade de poder entre os cidadãos americanos de partida, que acabou influenciando depois, porque, bom, essas pessoas que tinham, você tinha o seu vizinho ali que também criava gado, você precisava chegar nas leis de como como iam ser resolvidos os conflitos, né, entre todo mundo. Só que como todo mundo tinha uma fazenda um pouquinho tamanho parecido, nenhum era muito mais poderoso que o outro, surgiram instituições e surgiram também o poder econômico foi distribuído muito mais igualitariamente do que no Brasil, em que muitas leis que protegiam essas elites concentradas permaneceram por muito mais tempo e atrapalharam muito o desenvolvimento dos pobres no Brasil. E também criou uma divisão de raça muito forte, né? E uma outra evidência para que isso seja verdade é que se você olhar para os Estados Unidos, você fala assim, ah, mas os Estados Unidos também teve muita escravidão, também teve esse problema, e em latifúndios grandes. Mas justamente, esse problema quase só aconteceu no sul do país, que tem um território geofísico muito mais parecido com o do Brasil, em que grandes latifúndios eram economicamente viáveis. Se você olhar para o sul dos Estados Unidos, tipo no Texas, em Virgínia e estados assim que ficam mais perto do sul, que são mais perto do Equador também, eles são o equivalente ali do Mato Grosso no Brasil, assim, ou até um pouco mais para cima, no Nordeste, que você consegue cultivar essas coisas. Então, até dentro dos Estados Unidos, se você comparar essa parte com a terra mais infértil com a terra super fértil para latifúndios, é daí que surgiu também a tensão nos Estados Unidos que aconteceu, que os Estados Unidos teve uma guerra civil que acabou a escravidão, né, do norte contra o sul. Então, cara, os economistas eles gostam de olhar para essas coisas da história e tentar olhar como esses incentivos econômicos, que nesse caso era, qual que é o incentivo para que tipo de produção vai aparecer ali? Como vai ser a distribuição das terras? Como que essas coisas incentivaram depois a geração de instituições e leis que ditaram a desigualdade e a distribuição de poder no país? E aí, finalmente, a caça às bruxas, que é o último exemplo que eu vou dar, mas só para mostrar, nesses casos esdrúxulos, que tipo de coisa o economista está pensando, certo? É, na verdade, vou olhar um caso específico que eles olharam nesse artigo da caça às bruxas, também era o seguinte: muitas vezes, para julgar, para fazer julgamentos sobre crimes na Idade Média, em vez de você ter um devido processo legal, tentava encontrar evidências e todo esse tipo de coisa, você chamava alguma figura religiosa, e essa figura religiosa era encarregada de criar algum tipo de prova divina que mostraria que a pessoa, na verdade, não é culpada. Então, por exemplo, a gente vai colocar. Tem aquela expressão de colocar a mão no fogo, né? Então, literalmente existia, por exemplo, a prova divina da mão no fogo. Você roubou, estão acusando você de ter roubado todo o ouro daquela outra família. Para a gente saber se você realmente é culpado ou não, a gente vai colocar o julgamento nas mãos de Deus. Então, a gente vai colocar aqui um fogo e você vai ter que colocar a sua mão. Como Deus é sábio e todo-poderoso,
se você, se você realmente for culpado, você vai queimar sua mão colocando essa mão no fogo. Mas se você for inocente, você vai ser protegido, você não vai se queimar. Então não tem o que se preocupar, certo? E esse tipo de coisa era usado muito para realmente fazer julgamentos na Idade Média. E você pergunta, cara, como é que isso funcionava, né? Porque assim, independente da fé das pessoas, invariavelmente, se elas colocassem a mão no fogo, elas iam se queimar. Então, como é que isso podia ser minimamente uma coisa que durou e foi efetiva, né? Justamente pelos incentivos que criava. E também, aqui também é um bom ponto para mostrar que a economia não se preocupa só com dinheiro, novamente, ela se preocupa com todo tipo de coisa que afeta o julgamento das pessoas e os incentivos que elas enfrentam. O que que a gente tinha aqui? As pessoas realmente acreditavam nisso, certo? As pessoas acreditavam que, se elas fossem inocentes, elas não seriam queimadas. Então, na verdade, a instituição desses rituais, 90% das vezes eles não aconteciam. Porque a pessoa era julgada e a figura religiosa ela falava qual que seria a prova divina que a pessoa teria que fazer. E aí a pessoa meio que se entregava direto. Porque se ela fosse culpada, ela falava, cara, eu sou culpada. Então, realmente, se eu colocar a mão ali, eu vou queimar, porque Deus sabe, Deus viu. Só que a pessoa que era inocente, muitas vezes ela ia com a tranquilidade de quem tá com Deus ali. Fala assim, não, vou colocar minha mão no fogo, porque eu sei que eu não fui eu, sei quem foi. Então eu vou colocar minha mão. E a figura religiosa que estava julgando a situação, ela meio que percebia isso. E, ele, e esse mecanismo era usado para extrair a verdade das pessoas, né? Porque as pessoas tinham realmente fé que a prova divina funcionaria. Então, esse era um mecanismo muito usado de julgamento que pode parecer meio irracional, mas se você pensar nos incentivos considerados, eles têm uma razão histórica de ser, né? E, é, inclusive, o ponto todo que os economistas estudaram nesse artigo é, se você olhar em locais com menores e maiores níveis de crença no cristianismo, claro, a igreja implementava muito menos provas divinas em lugares em que os súditos do reino não eram tão crentes assim. Então, se você olhar, né, tipo, eles não iam aplicar essa pena independente de quem fosse. Eles aplicavam apenas nos fiéis porque eles sabiam que os fiéis iam acabar se entregando no final. Então, isso também como se fosse a economia da religião, por assim dizer, talvez. E, bom, amarrando tudo, né? Que a gente viu um pouco hoje? A gente viu essa vida secreta dos economistas que estudam basicamente qualquer coisa em volta de incentivos, não só essas coisas de juros, inflação e essas coisas que aparecem no jornal, né? E tudo isso gira em torno de tentar entender o que motiva as pessoas a fazer as escolhas que elas fazem, criar algum modelo matemático mesmo. Eu não trouxe tanto aqui explicitamente, mas a gente cria modelos matemáticos para tentar descrever essas escolhas, mais como um método de comunicação rigorosa e formal do que porque realmente a gente realmente acha que tem um modelo matemático que está guiando as pessoas. É mais uma ferramenta de comunicação, mas que é importante. E a gente tenta estimar esses modelos, estimar os parâmetros desses modelos, né? Então ver se qual que é o número exato e se ele realmente está certo na realidade, usando dados e evidências empíricas e também situações como aquela da Coreia do Norte e da Coreia do Sul, que eu falei que a própria realidade oferece experimentos para gente. Bom, e o PIB, a inflação e a bolsa? Eles vão ser meio que o resultado de todas essas escolhas individuais sob incentivos, certo? Então, tem muito estudo, por exemplo, de como certas leis sobre inovação vão mudar o PIB. Será que você colocar uma lei de patentes vai aumentar o PIB? Como assim, uma lei de patentes? Uma lei de patentes se você tem uma invenção, você pode ir lá no escritório de patentes e você registra a sua patente e você tem o direito, por 20 anos, por exemplo, a ser a única pessoa que vende aquilo. Será que isso é bom? Porque a economia, ela também fala que o monopólio de alguma coisa, ele pode ser ruim. Então, se só uma empresa fornece alguma coisa, ela não tem incentivo para
para melhorar, né? Porque não tem ninguém ali, nenhuma outra empresa ali que pode roubar as clientes dela. Então, vamos, por exemplo, o iFood. O iFood, antes do Rappi e das outras empresas chegarem, tinha muito menos incentivo de melhorar os seus serviços e fornecer eles por um preço mais barato do que depois que o Rappi chegou. Porque aí o iFood sabe assim, cara, se eu bobear aqui, o Rappi vai pegar todos os meus clientes. Então, os economistas falam, por um lado, o monopólio ele é ruim. Só que se a gente pensar em patentes, às vezes, se a pessoa não tiver o direito desse monopólio no começo, ela não vai inventar, não vai ter incentivo para inventar nada. Porque no momento que ela inventar o iPhone, por exemplo, vai chegar alguém e copiar só. E a pessoa vai ter feito todo o trabalho de passar anos gastando com pesquisa, contratando pesquisadores, só para chegar outra pessoa e copiar exatamente. Então, os economistas também estão sempre pensando, será que, beleza, por um lado o monopólio é ruim, mas será que essa lei que cria monopólios de propósito não pode ajudar o PIB a aumentar, a gente ficar mais ricos e criar mais produtos, melhorar a nossa vida? Então, os economistas estão sempre discutindo essas coisas à luz dos incentivos que elas geram. Então, acho que é um pouco isso, é assim que a gente amarra, né, todas essas coisas dos economistas. Tanto essas coisas que aparecem no jornal, quanto essa vida secreta que eu mostrei um pouco hoje. Para quem quiser ir além, eu recomendo dois recursos para começar. Esse livro tem em português, tá? Mas é com esse nome mesmo, a versão em português, que chama Free Economics. Ele traz algum desses exemplos esdrúxulos. Ele fala de economia do crime. Esse exemplo que eu falei da corrupção no sumô, ele é desse livro. E ele é super acessível, assim, é bem engajante, é bem divertido. Então não é um livro super árido, não, de ler, é bem para ciência popular, assim. Eu adorei quando eu li esse livro. E tem esse canal do YouTube que ele é em inglês. Eu não conheço muitos canais do YouTube em português tão bons de economia, mas se vocês entenderem inglês, se vocês tiverem um domínio de inglês, eu recomendo muito esse canal. Inclusive, só aproveitando para fazer um adendo, muitos professores de economia que eu tive na faculdade falaram, cara, o melhor investimento que você pode fazer na sua vida, o maior retorno monetário mesmo, é aprender inglês. Então fica aqui essa intervenção, essa dica para quem talvez não tenha o domínio do inglês, uma coisa que vai ajudar muito vocês. Tem tantos recursos, por exemplo, de economia que eu não conseguiria acessar e aprender se eu não soubesse inglês, que trouxe muitos retornos mesmo. Então, eu concordo com essa opinião deles. Mas é isso, gente. Acabou isso é o que eu tinha para falar para vocês hoje. Estou aberto a qualquer tipo de pergunta. Obrigado, Leonardo. É excelente a sua apresentação, trazendo, inclusive, é, coisas que eu pessoalmente nunca pensei, porque de fato, quando a gente pensa em economia, né, como você bem colocou lá no início, pense em alguns instantes, né? A primeira coisa que a gente pensa é dinheiro, né? E eu acho que o que você mostrou é que, de fato, a economia ela está para além disso, né? Para além do dinheiro. Eu queria pontuar algumas coisas que você destacou. Primeiro, eu acho que você enfatiza a questão do método científico, né? Então, é, o economista não é alguém que fica dando opinião, né, em relação. É claro que ele pode tentar fazer algum tipo de previsão e etc., mas a previsão ela é sempre pautada por uma tentativa de modelagem, de justificativa. Né? Então, você tem um método científico aí que é fundamental para amparar essas opiniões. Né? Então, é claro que o mundo é contingente, o economista talvez ele possa fazer algumas projeções que deem errado, porque o mundo pode mudar, sei lá, uma crise, sei lá, uma pandemia e etc. Mas você tem o amparo, né, da ciência. Então, eu acho que isso você deixou muito claro e para a gente foi muito importante. E por quê, né? Veja, nós estamos aqui conversando, nós temos aqui três áreas, vamos dizer, a economia, a química e a matemática.
Então, eu acho que tem duas áreas aí que bebem na matemática, né? A química bebe na matemática e a química também. Quando eu falo bebe na matemática, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer o seguinte, que depois do século XVI, XVII, principalmente com autores como René Descartes, um pouquinho antes o Galileu, né, que vão dizer que a linguagem da natureza é matemática. O Galileu ele tem um texto chamado O Ensaiador, no qual ele diz que a linguagem do mundo é, se dá por meio de pontos, retas, cones, triângulos, ou seja, a linguagem do mundo é matemática. E o René Descartes, ele fala de uma matese universalis, ou seja, trazer o rigor da matemática para todas as áreas do conhecimento. Né? O Descartes está partindo do pressuposto, olha, a matemática é muito rigorosa, mas o que a gente faz com ela? Bom, é justamente o que o Descartes tentou fazer, e muitos autores levar o rigor da matemática para todas as áreas do saber. Então, é nesse sentido que a gente passa a ter uma ciência que não é mais qualitativa, mas quantitativa. Né? Isso nos ajuda bastante quando você fala de modelagem, né? É uma tentativa de forma rigorosa entender como as coisas estão funcionando com algumas variáveis, e aí, como você mesmo disse, olha, a gente não tem como demonstrar, porque a demonstração ela funciona como um resultado que não tem nenhuma dúvida. Mas veja, o que a economia consegue mostrar é que há alguns indícios para pensar dessa maneira. Né? Então, é, eu acho que isso foi algo muito interessante. Outra coisa é algumas, alguns termos que você usou que são linguagens da matemática, mas também muito usada pela filosofia. Por exemplo, quando a gente fala de lógica formal, é, o termo propriedade e relação, né, são dois termos que a gente usa justamente para fazer menção àquilo que é um conceito, né? Justamente porque uma propriedade ela reúne uma quantidade grande, né, de indivíduos, né? Então, se a propriedade é ser alto, todos os indivíduos altos pertencem ao conjunto que tem a propriedade ser alto. Então, nós estamos falando de conceitos, né? E aí há um interesse muito grande da filosofia por isso, né? Pelos conceitos, conceitos que são propriedades e são relações. Eu digo, João é mais alto que Maria, eu tenho uma relação que é um conceito. Ser mais alto que X é mais alto que Y. Então eu tenho aí duas variáveis e o conceito, né? Então, veja que o conceito ele se mostra. Um outro termo que você usou, que eu achei também muito interessante, e eu acho que os economistas têm usado, e esse termo ele foi cunhado por um autor muito importante para a lógica e para a filosofia da linguagem no começo do século XX, que é o autor chamado Wittgenstein. Ele usa o termo estado de coisas justamente para fazer menção sobre o mundo, né? O objeto, o mundo, é um conjunto de coisas que se mostra de uma determinada maneira. Né? Então, a gente já percebe que tem uma linguagem aí da filosofia que os economistas usam. Então, por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo porque é uma área, pelo menos é o que você mostra, e para mim isso ficou muito claro, extremamente rica, porque você tem que dialogar com outras áreas para fazer economia. Né? Pensando por alto, nós estamos falando de uma linguagem que é matemática, de termos filosóficos, física, né? Você falou, olha, vamos pensar o humano como átomos. Então você tem aí um modelo que a física usa bastante. É, a própria história, né? Eu já falei, a matemática. Então, assim, é uma área que você precisa ter muito repertório em relação às várias ciências para que você possa pensar a realidade. E veja, a economia ela tem um impacto na vida das pessoas. Eu acho que você também mostra isso, né? Tem um impacto na vida das pessoas.
Então, eu queria abrir com uma questão, é, e talvez, Léo, a questão que eu vou fazer é uma questão muito pontual, sabe? Uma questão muito pontual. Porque eu queria escutar a tua opinião em relação a isso. No Brasil, nós tivemos uma diminuição grande da pobreza, da miséria, vamos dizer assim, né? Porque tem uma diferença a pobreza e a miséria, porque o miserável ele está morrendo, né? O que ele come não é o bastante para que ele possa viver. O pobre ele trabalha para comer e comprar linha branca, que a gente chama. Mas o miserável ele está morrendo. Então, no Brasil diminuiu bastante, né, o número de miseráveis nos últimos 20 anos. Nos últimos anos tem subido um pouco mais o índice de pessoas que miseráveis. No Brasil, a gente sempre chegou a 1%, assim. Só que esse 1% é difícil de você desaparecer, né, com os miseráveis, justamente porque você não consegue nem encontrar esse miserável. Você sabe que ali tem uma situação de pobreza, só que você não tem acesso, né? Fica difícil para o Estado. Mas qual é a causa disso? Foi o incentivo? Então, agora eu estou pensando a partir da excelente linguagem que você trouxe para nós como repertório. Alguns falam que o grande incentivo foi a política pública, principalmente o Bolsa Família, né? Eu não quero entrar em questões partidárias aqui, porque se a gente volta um pouco, essa política pública ela já foi usada por outros é, presidentes, né? O Fernando Henrique já tinha um programa muito parecido. O PT rebatizou o programa, no entanto, é o programa de maior distribuição de renda no mundo, é o Bolsa Família. E muitos economistas falam que um dos motivos que levou o Brasil a ter essa diminuição da miséria é esse programa, né? E eu já escutei um dado assim: a cada um real que é investido no Bolsa Família, é, a sociedade tem um retorno de R$ 1,40. Eu não sei se esse é o dado, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? O que você acha desse programa? É uma coisa que se fala muito, né? E que muita gente, eu já conheço pessoas que saíram de uma situação difícil em função desse programa. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Com certeza. Eu queria começar com uma coisa importante que é, você falou muito bem, os economistas, quando eles estão falando de políticas públicas, a gente não tem nenhuma preocupação partidária. A gente não quer saber de quem está implementando uma política ou outra, ou quem que isso vai ajudar politicamente. A gente está olhando como se fosse uma intervenção física mesmo em um certo sistema, que você quer saber descrever, saber descritivamente qual vai ser o efeito de uma coisa na outra, né? Então a gente tem a mesma distância desse experimento que um químico teria fazendo experimentos de estequiometria para ver o efeito de um composto em alguma reação. Não tem nenhuma, não tem, a gente não deve querer ou não querer descobrir nada. A gente deve tentar descobrir a verdade, só isso. Então, os economistas, pelo menos, deveriam ter esse approach, essa abordagem, olhando para políticas públicas, principalmente por ser um tema tão sensível. Eu tive o privilégio, lá no INSPER, de trabalhar com o Ricardo Paes de Barros, que é um dos idealizadores do Bolsa Família. E pelo que tudo que eu já vi dele falando, e tudo, claro que ele é suspeito para falar, porque ele é um dos idealizadores do Bolsa Família, mas eu tenho bastante literatura de estudos que mostram que realmente um programa como esse tirou muita gente, parece, da miséria. E uma característica, claro que na verdade, essa característica é mais para pessoas que não estão tão na miséria, mas é uma característica muito importante do Bolsa Família, é que ele tem condicionalidades. Essas condicionalidades são, por exemplo, para se você tem filhos, você deveria manter os seus filhos na escola, com um certo nível de presença. Ou você deveria fazer os seus exames pré-natais para você receber o seu benefício. Se você tem direito de graça aos seus exames pré-natais, para você ir na unidade de saúde e fazer os seus exames pré-natais. São cuidados da saúde que aumentam muito a probabilidade de você ter um filho saudável, que ele consiga ter depois resultados acadêmicos melhores ou conseguir investir na sua carreira, porque ele vai ter, enfim, uma saúde melhor.
Então, tem esses dois mecanismos de efeito do Bolsa Família. Ele tem o efeito tanto direto do dinheiro que a pessoa recebe, que permite ela viver o próximo dia, né? Que, que muitas vezes é a situação de quem recebe Bolsa Família. Então, você quando recebe Bolsa Família, não é só que você tem um dinheiro para ficar lá sentado, você tem um dinheiro para finalmente conseguir respirar e procurar outras coisas para você fazer. E tem esse outro efeito indireto do Bolsa Família na prosperidade de longo prazo do país. Porque o efeito de curto prazo é esse alívio monetário que você tem, mas o efeito de longo prazo vem a partir das condicionalidades. Porque como você cria um incentivo para as pessoas deixarem seus filhos na escola e para as pessoas fazerem os seus cuidados de saúde, como exames pré-natais, etc., você cria incentivos para as pessoas adotarem práticas que vão ajudar elas no longo prazo, principalmente nas próximas gerações da família. Então, isso tem qualidades muito boas. Não é para dizer que o Bolsa Família não tem falhas. Como você falou, uma falha muito importante do Bolsa Família e de políticas públicas em geral no Brasil é a dificuldade de identificar as pessoas que mais precisam. O Bolsa Família, assim como muitos outros programas sociais, eles são implementados no Brasil, são implementados através do CAD único, que é o cadastro único que a gente tem, que basicamente é um cadastro que identifica as pessoas em situação de vulnerabilidade, de acordo com diversos critérios lá de renda e etc. Esse cadastro, ele é difícil de ser atualizado e muitas vezes ele tem lá pessoas que não precisam do Bolsa Família e estão recebendo outros programas sociais e benefícios. E principalmente, o principal problema é que ele não tem muitas pessoas que deveriam estar recebendo. Porque muitas vezes ele não tem recursos para fazer uma busca ativa dessas pessoas que podem estar na rua, podem estar em tantas situações que impede elas de receberem esses benefícios. Então, o programa do Bolsa Família ele também não é uma bala de prata para resolver o problema de pobreza no Brasil. E, principalmente, o Bolsa Família, de novo, principalmente o efeito de curto, o efeito de longo prazo dele, que eu comentei, da educação e tal, ele é um efeito mais sustentável. E, assim, e importante para a prosperidade de longo prazo. Mas, a questão do auxílio monetário, não existe nenhum país que vai conseguir manter a sua população só entregando dinheiro para eles. Os países que são muito ricos, em que as pessoas não têm que se preocupar com isso, como por exemplo a Coreia do Sul, que a gente viu, os Estados Unidos, são países em que as pessoas conseguem ser muito produtivas trabalhando. Então, o Bolsa Família, ele é uma solução temporária, e programas de transferência de renda são soluções temporárias, e importantes nesse sentido, porque a gente não consegue ficar produtivo de um dia para o outro, em que o Brasil não consegue tornar o seu trabalho digno é uma palavra que eu não gosto muito, mas é um trabalho realmente mais produtivo, porque o salário, e isso a economia mostra muito claramente, o salário ele está atrelado à produtividade. Então, quando um país fica mais produtivo, quando ele produz coisas mais valiosas, quando ele tem mais inovação, as pessoas aumentam seu nível de renda e a pobreza diminui. Então, essa é a única solução permanente de longo prazo sustentável para um país realmente tirar as pessoas da miséria. É ele implementar políticas que vão tornar o seu próprio povo mais produtivo. O Bolsa Família não faz isso, mas não é para dizer que ele não é uma política muito importante, principalmente para tirar essas pessoas da miséria. Isso é, claro, a minha opinião, isso não é a Bíblia da economia, mas isso a minha opinião é construída com base em conversas com muitas pessoas envolvidas em estudos de longuíssimo prazo desse programa e que pensam diariamente em como aumentar a prosperidade no Brasil. Obrigado, Léo. Olha, fica aberto para que vocês façam perguntas. Fiquem à vontade. Também, ó, estamos recebendo também o professor Cristiano. O professor Cristiano é professor na Universidade de São Paulo, na área de medicina. Então, também está com a gente, interessado nessa palestra. Então, fiquem todos à vontade para aproveitar aí o tempo disponível. Professor Leonardo. João, por favor, liga seu microfone. Olá, bom dia a todos. Eu queria Bom dia. perguntar para ele, para o Léo, uma pauta muito atual.
se ele acha que existe viabilidade econômica naquela, se eu não me engano, é uma PEC que estava sendo muito badalada, muito comentado do fim da escala 6x1. Essa é uma ótima pergunta. Eu confesso que eu não sou muito chegado à economia do trabalho, né? Que é a economia que estuda esse tipo de coisa. É, e essa muitas vezes é uma opinião que de novo entra em. Essa é a dificuldade da política, né? E da economia, que entra em questões mais morais. O que eu consigo trazer, talvez, são o pouco que eu já vi de evidências internacionais sobre leis trabalhistas desse tipo, né? Tem países em que estão num extremo de que as pessoas acabam trabalhando demais em condições terríveis, como por exemplo a China. A China isso acontece muito. A China não, a China não tem nenhum tipo de, não tem nenhum tipo não, mas ela tem leis trabalhistas que são muito mais restritivas desculpa, perdão, muito menos restritivas, então as pessoas acabam sendo obrigadas a trabalhar em situações terríveis. É, dito isso, em muitos países também em que leis restritivas não existem, as pessoas têm a possibilidade de escolher trabalhar de maneiras que elas, enfim, distribuir o seu tempo de maneira mais diferente ao longo da sua vida, ao longo da sua carreira, para trabalhar menos em certos períodos, trabalhar mais em outros. E isso pode ser uma decisão legítima. Então, outro exemplo que pode ser útil aqui muitas vezes pessoas de altíssima renda trabalham com links informais. Então, por exemplo, pessoas que trabalham em bancos, pessoas que trabalham em fundos de investimento, trabalham 7 dias por semana, muitas vezes das 9 da manhã até as 11 da noite estão disponíveis para trabalhar. E se você tirar apenas do pobre a possibilidade de trabalhar mais para conseguir a sua renda, você pode estar impedindo pessoas que precisam mais dessa renda do que essas pessoas muito ricas e deixar essas pessoas ricas conseguirem continuar trabalhando esses tempos ridículos. Pelo menos eu não trabalharia esse tempo, por isso que eu disse que é ridículo, um, mas enfim, e de trabalhar essas rotinas, só porque elas estão sujeitas no trabalho de CLT delas às condições que você está impondo em cima delas. Então, eu vou ser sincero com você, eu não tenho uma opinião formada sobre a escala 6x1. O que eu acho, mas o que é verdade em países em que o ambiente de trabalho é muito regulado, como por exemplo a França, por mais que a França hoje em dia seja um país muito rico, esses países sofrem muito com essas regulações. Hoje em dia, por exemplo, na França é muito difícil você contratar e demitir pessoas. É muito custoso isso. É muito difícil você demitir uma vez que você contrata. Então, porque eles têm essa preocupação de dar muita segurança para o trabalhador. Então, é muito difícil você demitir uma vez que você contrata. Só que aí o que acontece? Meio que aparece um pouco aquele problema das cobras que eu falei. As pessoas param de contratar. Porque se você não vai conseguir demitir, você não vai contratar também. E aí você cria um problema para as pessoas que estão tentando ajudar. É, e isso pode estar criando um problema para as pessoas que você está tentando ajudar também no Brasil, no caso das classes por um. Existe um mundo, eu não sei se esse é o mundo, tá? Mas existe um mundo em que muitas pessoas que conseguiriam trabalhos por poder trabalhar a escala 6 por um não vão conseguir esses trabalhos. Às vezes, por exemplo, tem algum estabelecimento menor, pequenos estabelecimentos, às vezes até um restaurante de esquina que fala, vai valer a pena para mim contratar se eu puder pagar esse tanto para a pessoa trabalhar 6 vezes por semana. Mas com 5 vezes por semana, eu não vou, não vai a pena para mim. Então essa empresa não vai contratar essa pessoa não vai encontrar uma oportunidade de trabalho, e ela não vai conseguir aumentar a sua renda e não vai conseguir, talvez, vai ter dificuldade de colocar um prato na comida do filho no dia seguinte. Então, eu acho que a discussão ela é muito mais complexa do que só pensar o quão desagradável é trabalhar 6 dias. Claro que é desagradável trabalhar 6 dias, ninguém quer trabalhar 6 dias. Mas países, eu estou falando aqui só sobre evidências empíricas, né, de estatísticas. Países que controlam muito as condições de trabalho, muitas vezes têm problemas criados para os próprios trabalhadores. Então, isso que é uma ponderação que eu posso trazer aqui. Oi, Andrei. Professor Cristiano, Ah, tá. Só Ah, ia agradecer. Eu só, Não, vai o João antes. João antes. Vai lá, professor, João. eu ia fazer um comentário sobre o que você falou.
que eu li um artigo, se não me engano, acho que foi no Wall Street Journal, que era sobre como o ganho de produtividade diminuía a escala de trabalho. Daí eu achei que, daí eu senti que isso era muito relevante nessa pauta dessa discussão da 6 por um, que você mesmo disse que a produtividade do Brasil não é muito alta. E assim, Uhum. então, com o aumento da produtividade, você acha que viabilizaria mais essa mudança de escala? Você falou muito bem. O que eu acho que talvez eles tenham querido dizer é o seguinte. Bom, a produtividade nada mais é do que o tanto que você produz por tempo, né? Então vamos dizer que uma empresa, sei lá, uma fábrica, precisa que os seus trabalhadores produzam 100 peças por semana, certo? Se eles conseguem trabalhar fazer 100 peças em 5 dias, não precisa da escala 6 por um. Você contrata eles por 5 dias, eles ganham o salário que eles ganhariam produzindo 100 peças, e eles voltam para casa e passam um fim de semana com a família. Agora, se em países improdutivos, em que a fábrica é mal organizada, a tecnologia é ruim porque você não consegue importar máquinas boas, nesses países, os trabalhadores vão conseguir produzir 100 máquinas só em 6 dias. E aí talvez você precise da escala 6 por um para essa máquina, para essa fábrica valer a pena. Então, por isso que eu acho que esse artigo que você falou, super relevante do Wall Street Journal, João, que é assim, quando você aumenta a produtividade, as pessoas podem trabalhar menos. E você vê isso, tipo, nos países europeus, muitas vezes as pessoas trabalham muito menos horas do que aqui no Brasil, apesar de ganhar, de ter um nível de renda maior. Porque assim, elas até poderiam trabalhar 10 horas por dia, todo dia, e ganhar ainda mais dinheiro do que elas ganham. Mas à medida que um país vai enriquecendo, ele vai começando a trocar parte do tempo que ele usa para trabalho, para lazer e cuidados com a saúde e outro tipo de coisa. Então, é super relevante isso que você falou, João. Ótimo comentário, que é justamente porque quando um país fica mais produtivo, as pessoas podem trabalhar menos tempo. Então, o problema de estar sendo discutido a escala 6 por um aqui no Brasil, em parte, vem porque a gente é muito pouco produtivo. E aí as pessoas que precisam contratar gente, elas falam, cara, eu até contrato, mas a minha máquina é muito improdutiva. O governo às vezes coloca restrições. Então, por exemplo, uma coisa que é muito concordada entre economistas é restrições de importação são ruins. Não coloque impostos de importação. Isso é muito engraçado, é uma coisa que claramente economistas concordam 90% e a população muitas vezes tem opiniões muito diferentes dos cientistas nesse sentido. É, por quê? Uma restrição de importação impede que você importe máquinas mais produtivas. Se eu conseguisse trazer uma máquina da Coreia que é muito mais produtiva e colocasse na minha fábrica, a pessoa conseguiria produzir 100 peças em 5 dias. Mas eu tenho que usar a máquina brasileira, que foi produzida localmente, é uma máquina terrível. E aí eu tenho que deixar as pessoas 6 dias produzindo aqui. E aí elas têm que trabalhar 6 dias e isso, enfim, piora a vida delas. Então, é realmente um problema de produtividade. Você tem toda a razão. E ainda vai que o governo quer botar essas medidas de restrição de importação para proteger as máquinas ruins daqui de dentro do país, assim não criando nenhuma competitividade, nenhum incentivo para elas melhorar. Perfeito. Exatamente. Uma das características dos países, como por exemplo a Coreia do Sul, que enriqueceu muito rápido, é que eles importavam qualquer coisa. Muita coisa foi trazida dos Estados Unidos. Até para eles aprenderem como essas coisas são feitas, né? Então eles importavam muito conhecimento lá de fora para tornar a sua própria economia mais produtiva. Mas é isso. Obrigado, Léo. Ô, Obrigado, Léo. João. Cris, por favor. Então, Léo, a gente está aí às vésperas da COP30 no Brasil. Um dos temas principais é o aquecimento global. E eu sei que você tem um interesse especial, inclusive, pelo que eu entendo, o foco da sua pesquisa nessa sua ida para os Estados Unidos são os impactos econômicos do aquecimento global, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre esses impactos e o que pode ser feito. Você gostaria de saber os impactos do aquecimento global no Brasil? É isso? Perdão. Na economia do mundo em geral, se você quiser falar, especificar sobre o Brasil. Tá bom. Bom, tem muitos aspectos sobre o aquecimento global e a relação com a economia.
Como você falou, eu tenho estudado um pouco esse tema. É, e acho que uma maneira o aquecimento global certamente afeta o, em um nível mais imediato, né, a economia do mundo, é as dificuldades físicas mesmo que elas geram para muitas pessoas que moram em regiões vulneráveis a choques climáticos. Então, um exemplo do que a gente está vendo nisso seria o que aconteceu no Rio Grande do Sul recentemente, com as enchentes. Esse tipo de evento extremo ele vai acontecer muito mais em certas regiões que são vulneráveis geofisicamente ao aquecimento global. Então, por exemplo, o derretimento das geleiras pode aumentar o nível do mar, e isso pode colocar literalmente abaixo do nível do mar várias populações que ficam hoje em dia perto da costa, em muitas costas. Então, tem esse efeito a nível físico. Também tem um efeito de produtividade agrícola, que o aquecimento global, dependendo, que assim, a gente chama de aquecimento global, né? Mas a verdade é que não é só uma mudança para cima, né? Ele deixa é uma disrupção do clima que vem de várias formas. Às vezes fica mais quente, às vezes fica muito mais frio, mas em geral o que está acontecendo parece que os cientistas estão em grande maioria concordando é que são mudanças que estão disrupcionando o nosso sistema climático de várias maneiras que não são necessariamente lineares e nem unidirecionais. Então, por exemplo, o aumento das temperaturas pode ajudar a produtividade agrícola em muitos lugares, porque essa temperatura pode trazer chuvas para algumas regiões que não traria, ou também pode gerar seca em alguns outros lugares. Então, pode disrupcionar certos ambientes. Outra coisa, um problema muito importante da mudança climática são as emissões de carbono, que vêm principalmente do setor energético e tal, mas também, no caso do Brasil, faz a gente se preocupar com o desmatamento da Amazônia. Porque se você olhar a Amazônia, contando a Amazônia a parte da Amazônia que está fora do Brasil, é, ela, ela corresponde a algo em torno de 40% das florestas da biomassa mundial. 30%, 40% da biomassa mundial. É realmente absurdo, assim. Quase tudo está na Amazônia. E se não está na Amazônia, está no resto dos trópicos, assim. Nada está para cima e para baixo dos trópicos. A Amazônia está sendo muito ameaçada por desmatamento, principalmente desmatamento ilegal no Brasil, e especialmente a resiliência da Amazônia a choques climáticos está diminuindo. Porque uma floresta é uma coisa que evoluiu ao longo de dezenas de milhões de anos, né? Centenas de milhões de anos. Então, não é como se nós, ratinhos humanos que surgíssemos agora, conseguíssemos facilmente destruir elas. Elas têm seus mecanismos de resiliência. Só que o que a gente está vendo é que por causa da intervenção humana, a gente está atrapalhando esse ciclo de resiliência da, das florestas de maneira que ela própria começa a ter tipo como se fosse uma doença autoimune. Então, a gente tem que realmente se preocupar muito com como a gente trata a Amazônia no Brasil e que políticas a gente faz para para controlar isso. Léo, deixa eu fazer É, uma pergunta objetiva, que é a seguinte: o PIB mundial ele vai certo. crescendo, ele tem seu ritmo. É, existe algum estudo tentando avaliar o impacto do aquecimento global no ritmo de crescimento do PIB? E aí dá para dizer que se esperava um caminho do PIB mundial e ele está tendo um caminho diferente por conta do aquecimento global? Sim, o que eu já vi desses estudos, eu posso falar duas coisas. Primeiro, geralmente, o PIB, a produtividade, está relacionada a você literalmente fazer coisas, né? E para você fazer coisas, você precisa de energia, você precisa em certo sentido, você precisa de emissões de carbono. Você não precisa, mas hoje em dia é assim que a nossa economia funciona. Então, para você fazer coisinhas, para você fazer uma garrafa, você precisa que a fábrica use energia e recursos naturais de processos que emitem carbono.
Então, em certo sentido, a produtividade e o PIB estão ligados positivamente com, com as emissões. Então, quanto mais carbono e mais aquecimento global, você teria um PIB maior, porque você, beleza, você aceita se ferrar de um lado, que é ter o aquecimento global, para conseguir atingir um outro objetivo, que é crescimento. E aí esse é um dilema grande para os economistas, que é quanto aquecimento global a gente está disposto a aturar para ter um certo nível de crescimento. Outra coisa é, o aquecimento global é um problema de coordenação, porque vários países, não vários países, mas alguns países, como eu falei, o aquecimento global ele é mais uma disrupção global. Então ele vai ter efeitos uma direção em alguns países e uma direção em outros países. Alguns países ele pode ajudar. É, eu não sei se é essa ciência, tá? Não digam que é isso. Estou dando um exemplo ficcional, mas vamos dizer que tem um país que é super beneficiado com um aquecimento global porque a produtividade agrícola dele vai aumentar muito. Ele não tem muito interesse em implementar proteções que vão ajudar o mundo inteiro aos custos dos impostos dele. Vou usar o imposto que eu coleto aqui dos meus cidadãos para fazer políticas que vão atrapalhar meus cidadãos, porque eles vão ter vai diminuir o PIB deles para proteger o resto do mundo. Eu não vou fazer isso. Então tem um problema muito, muito grande de coordenação no mundo. É, e o problema é o aquecimento global, ele é global, né? Onde é emitido carbono não faz nenhuma diferença. Se você fizer um desmatamento na Amazônia, fizer um desmatamento nas florestas da Oceania ou nas florestas do Congo, na África, todo desmatamento vai ter o mesmo impacto no mundo inteiro. No sentido de que o aquecimento global vai acontecer no mundo inteiro. De novo, é o que eu falei. Não é que o mesmo impacto no sentido de todo mundo vai ficar mais quente. Mas o mundo inteiro vai ser afetado. Não é só quando você desmata na Amazônia, você não atrapalha só a Amazônia em termos de aquecimento global. Você disrupciona o sistema inteiro. Então tem esse problema muito grande de coordenação, porque, como você falou, o PIB ele está associado ao aquecimento global, mas em direções diferentes, em lugares diferentes. Obrigado. Obrigado, Léo. Obrigado, professor Cris. Acho que o Samuel agora quer fazer uma questão, está com a mão levantada. Fica à vontade, Samuel. Bom dia, Léo, bom dia, pessoal. Bom Léo, dia, eu queria Samuel. fazer uma pergunta aqui sobre, né, nessa parte da economia, sobre o imposto de renda em si. Se você sabe me dizer se a tabela ali das alíquotas, coisa, realmente promove tanto assim a justiça fiscal como diz promover, ou se tem ali um pequeno furo nesse planejamento? É, Samuel, ótima pergunta. Não tenho uma grande opinião sobre a estrutura fiscal específica. O que eu consigo falar realmente, faz muito sentido você fazer uma estrutura progressiva de imposto de renda, né, em que você consegue tirar uma fração maior da renda de quem já ganha mais dinheiro. Só que tem um problema no Brasil, que acho que isso é importante falar de impostos. Que a gente depende muito mais relativamente de impostos de consumo do que outros países. E o imposto de renda pode até estar certo, mas se o imposto de consumo, ele é muito regressivo. Se o imposto de renda, que é o imposto que a gente paga no nosso salário, a gente paga mais imposto quanto mais dinheiro tiver, o imposto de consumo é quase o contrário. Porque o imposto de consumo é o seguinte, é o ICMS. Então vamos dizer que você vai comprar um pão na padaria. O pão, sem o imposto, se a padaria recebesse tudo que ela produzisse, ela poderia vender por R$ 2. Vamos falar assim, a padaria só vai vender o pão, só vai valer a pena para ela se ela conseguir ganhar R$ 2 por pão. Mas se o governo coloca o imposto de consumo de 50%, então quando ela vende um pão por R$ 2, ela tem que, ela ganha só um. Então para ganhar R$ 2, ela tem que vender por 3, desculpa, por 4. Porque aí tem imposto de 50%, ela perde 2. Então, ela vende o pão por 4 e ela vende o pão por 4, enfim, e consegue R$ 2 que ela precisa para operar. Só que o preço das coisas aumenta com os impostos, né? Isso é uma previsão muito forte de economia. Com certeza, quando você aumenta impostos, o preço das coisas aumenta.
Isso pode ser uma coisa que faz sentido, né? Porque a gente precisa dos impostos para algumas coisas, políticas públicas e tal. É, mas também ele vai ter essa consequência. E aí, o que que acontece? Tanto o bilionário quanto o miserável vão pagar R$ 2 de imposto no pão. Porque o imposto de consumo, ele não depende da sua renda. O imposto de consumo, ele é igual para todo mundo. Então, se quase toda a sua arrecadação, ou boa parte da sua arrecadação, depende de impostos de consumo, isso é um sistema de imposto que atrapalha muito os pobres relativamente. Porque o pobre paga o mesmo imposto que o rico. Ele paga R$ 2 no pão de imposto e o rico também paga R$ 2 no pão de imposto. Só que o R$ 2 para a conta do rico não faz nenhuma diferença. E o R$ 2 para a conta do pobre poderia comprar mais um pão, né? Se não tivesse o imposto. Então, é muito difícil você depender tanto de imposto de consumo e às vezes valeria a pena para o Brasil tentar transitar por um imposto que muda essas distorções. Não diminui, claro que não precisa remover completamente, existe algum racional para os impostos de consumo, mas eu acho que a principal fonte que você perguntou se ele faz sentido, essa questão de justiça fiscal, né? Eu acho que a principal fonte de injustiça fiscal está nos impostos de consumo e não nos impostos de renda. Os impostos de renda a gente não precisa se preocupar tanto assim. Certo, obrigado, Léo. Pessoal, mais alguma questão? Não? Então tá. Léo, eu te agradeço muito, viu, Léo? Em nome dos alunos do curso de matemática, em nome dos alunos do curso de química, por você ter se disponibilizado nesse momento corrido, né, da sua vida, de transição, né, do Brasil para os Estados Unidos. Eu desejo que você tenha uma boa estadia lá, que você de fato possa continuar a tua pesquisa. A gente percebe que na sua fala que de fato você é apaixonado, né, pela economia e pelos estudos. A gente sabe que você é uma pessoa que muito interessada e curiosa, né, nas mais variadas áreas. Eu agradeço pela dica que você deu. Ao maior investimento, né, que vocês podem ter é o inglês. Eu sempre falo isso para os meus alunos, a importância do estudo de uma língua, né? E principalmente hoje o inglês, que tornou-se a linguagem da ciência, assim como o latim era a linguagem da ciência no século XVI, XVII, a linguagem da ciência hoje é o inglês. E não só, E Andrei, né? desculpa, deixa eu só fazer uma intervenção. E eu queria estressar o ponto de que não é nenhuma coisa meio esotérica de o inglês é super importante. Não, é o retorno monetário mesmo, Sim, o investimento com o maior retorno monetário que vocês podem ter é aprender inglês. Vai trazer mais é, dinheiro do que qualquer ação que vocês comprarem, porque vai dar oportunidades de trabalho muito mais interessantes, muito provavelmente. É isso. sem dúvida. Eu falo para Desculpa a os meus. intervenção. Não, fica à vontade. Eu falo para os meus alunos, por exemplo, da química, a carreira da matemática, por vezes, geralmente, o pessoal vai justamente para a área da educação. Nada impede de ir para a área dos negócios. Tem muito matemático trabalhando em administração de empresas e etc., né? Na carreira administrativa. Mas na química, que a gente tem uma carreira em Y, né, que é uma carreira ou educação ou empresa, se não sabe inglês, na empresa você tem alguns cargos que você não acessa, né? Vai ter empregos que você não consegue nem submeter o seu currículo por falta do inglês. Então, a gente sabe que na escola pública o inglês é extremamente deficitário, então a gente precisa tentar melhorar essa formação durante a nossa graduação. Eu tenho pensado algumas coisas que a gente poderia fazer no Instituto Federal para ter talvez um curso de inglês à tarde, para que de fato vocês pudessem investir nisso, porque isso é muito importante. Bom, eu finalizo. Léo, não sei se você quer falar mais alguma coisa, fique à vontade. Eu ia só agradecer o pessoal, eu realmente não esperava que viesse tanta gente. Muito obrigado a todo mundo que veio, eu adoro falar sobre tudo que eu falei hoje e foi muito legal ser vocês realmente perguntando e interessados, então muito obrigado por todo mundo vir aí sábado de manhã, guerreiros demais. Que Ô, bom. Léo, deixa eu
fazer uma ressalva, Andrei. Bom dia a todos. Queria Tudo agradecer o bom? Léo aí. Eu também, nos últimos tempos, também dei uma surfada aí nesse mundo da economia aí, estava mexendo com trade e, nossa, é uma loucura isso. É até inspirador, porque foi da onde que eu vi que a economia não é só conta, que a Uhum, economia é muito mais que isso, que eu achava que economia era só relação à matemática, algumas coisas. Eu achei muito interessante o Léo falando aí, que realmente eu até parei de mexer, porque ocupa muito tempo o trade, né? Porque a influência social na economia e nas suas manobras que você faz ali nessa onda do trade aí, na onda do investimento aí, é muito maior do que a gente pode imaginar. E você trouxe para a gente aí uma grande oportunidade de a gente realmente ver e eu confirmar isso mesmo de verdade, que eu não imaginava que uma movimentação de um pessoal em sei tal país lá vai subir ou descer ou alguma coisa aqui que eu tenha que fazer um investimento, comprar ou vender. E eu achei isso uhum. muito bacana. Queria agradecer aí, Léo, né, essa oportunidade aí de a gente poder aprender mais um pouco aí sobre esse mundo aí. Que bom que você gostou. Eu vou aproveitar para também deixar uma ressalva, aproveitar que você falou um pouco de investimentos. Não poderia estressar o suficiente. Estejam muito céticos com qualquer assessor de investimentos ou pessoa dando dicas de investimentos para vocês. Não confiem nela. O seu primeiro instinto deve ser não confiar nessa pessoa. Não pode ser qualquer pessoa, pode ser a pessoa do banco. A pessoa do banco que você está investindo em alguma coisa, está querendo te vender coisas. Muitas vezes as pessoas que estão tentando te ajudar ali no banco a investir em alguma coisa, elas ganham alguma coisa por te dar certos ativos, por fazer você investir o dinheiro em certas coisas que não necessariamente são melhor para você. Então, eu recomendo muito que vocês se informem pessoalmente sobre investimentos e sobre preservação do seu patrimônio, porque tem muitos detalhezinhos, assim, investimentos e características que você não sabe direito entender e como funciona aquilo e tal. É uma coisa bem espinhosa. Tomem muito cuidado com investimentos e com confiar em pessoas que estão tentando ajudar vocês nessas empresas de seja banco ou investimentos. É isso, aproveitar para deixar essa dica aqui. Perfeito, perfeito. É bem isso mesmo. Eu tive esse contato aí, percebi que esse mundo é um mundo muito perigoso. Realmente Sim, é muitas farpas aí no meio aí do povo aí. Realmente não pode sim. acreditar em contos de fadas, isso Uhum. é verdade. Exato. Em qualquer coisa, pode ser de Itaú, pode ser. Não, não, cuidado. Não, não é. É um mundo perigoso. Obrigado, Léo. Pessoal, então eu agradeço, mais uma vez agradeço o Léo, a presença de todos vocês e tenham um bom final de semana. Até mais. Tchau, tchau.